esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando ele acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele está no Evangelho de Lucas, e ele está situado dentro dos evangelhos de Lucas, que nós podemos chamar de evangelhos vocacionais. Alguém pode dizer assim: padre, mas vocação, parece que no evangelho não teve nenhum chamado. Como que, está dentro dos evangelhos vocacionais, mas não teve nenhum chamado. Jesus não chamou ninguém para segui-lo, para ser seu discípulo, para ser seu apóstolo. Aí que nós precisamos entender. A começar, nós estamos há alguns domingos ouvindo alguns evangelhos, onde Jesus olhou para a multidão e fez algumas pontuações. Há 3 domingos, para ser mais preciso, Jesus, caminhando da Galileia para Jerusalém, ele olha para trás e vê uma grande multidão. E ele começa então esse discurso falando: se vocês querem ser meus discípulos, se vocês querem, vocês devem renunciar a si mesmos, tomar a sua cruz e vir após mim. Pois quem não renuncia a si mesmo, não toma a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. E aí que está a entonação vocacional. Porque Jesus, ele não quer atrás dele uma grande multidão.
Jesus quer atrás dele discípulos, independente de números. Pode ser até um grande número, mas ele quer discípulos, e não apenas uma grande multidão de seguidores. Então Jesus, quando ele olha para aquela grande multidão, ele percebe o porquê a multidão está atrás dele. Eles estão seguindo Jesus, porque Jesus dá pão quando eles têm fome. Jesus transforma a água em vinho. Quando Jesus cura um doente, um cego, um aleijado, Jesus dá peixe, para eles comerem, mata a fome, sacia as necessidades deles. Então eles são seguidores de Jesus e não discípulos. Então por isso que Jesus é bem firme, que ele não quer multidão de seguidores, ele quer discípulos fiéis, pessoas que estejam atrás dele por quem ele é e não por aquilo que ele pode dar. As pessoas devem estar no seguimento de Jesus, devem se tornar discípulos de Jesus, por quem ele é. Jesus deve ser o Senhor da nossa vida. O Senhor deve ser o Senhor da nossa história. Ele deve ser Deus. Então, nós nos colocamos atrás de Jesus, nós nos colocamos como discípulos para que Ele seja o nosso Senhor. Agora, se nós estamos atrás de Jesus apenas por aquilo que Ele pode nos fornecer, pelos bens que Ele pode nos dar, estamos no caminho errado. É claro que nós gostamos, assim como aquela multidão, de ouvir Jesus. Quando Jesus fala bonito, é belo, a gente não gosta de ouvir uma pessoa que tem uma boa oratória, que a pessoa tem um bom discurso, a gente se encanta. Muitos se encantaram por Jesus, mas o encantamento não serve. Muitas pessoas acompanharam, vibraram com Jesus, mas o vibrar, o alegrar-se com Jesus pela cura, não serve. Precisa de fidelidade. E aí que entra o caráter vocacional. Porque quando Jesus começa esses evangelhos a dar características do discípulo, ele se torna vocacional. Porque ser discípulo de Jesus é uma vocação. Então, como nós nos tornamos discípulos de Jesus? Renunciando a nós mesmos, tomando a cruz, nos colocando atrás dele. Semana passada, devemos nos converter, mudar o nosso coração, e com certeza Deus se alegrará pela nossa mudança de vida. E hoje Jesus vem pedir de nós sabedoria, que nós sejamos pessoas astúcias, pessoas que são sábias, inteligentes. É isso que Jesus espera de um discípulo. Então por isso que ele entra num caráter vocacional, o evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus tem pontuado alguns domingos as características do discípulo. Então, ser discípulo é uma vocação. Para entendermos o que Jesus espera de nós hoje, nós temos que prestar muita atenção naquilo que foi lido. Porque se a gente pega a Bíblia, pega o Evangelho de hoje e simplesmente lê o texto, a gente vai achar que Jesus, ele está elogiando a corrupção, a deslealdade, Nós vamos achar que Jesus, ele está elogiando aquele que age com má fé, que é maldoso, que aquele que rouba está sendo bom. Então vamos entender o Evangelho. O que Lucas nos acabou de narrar? Um patrão, um homem muito rico, dono de muitos bens, não tem como administrar tudo sozinho, ele coloca um administrador, alguém que vai ajudá-lo, cuidando de todos os seus bens, que vai ajudá-lo na relação comercial, nas relações de negócios. Esse administrador, ele usufrui dos bens do patrão, ele rouba o patrão, tem uma má administração, ele é corrupto. O patrão fica sabendo, e é onde ele chega para o seu administrador e diz: o que é isto que estão dizendo de você? Ou seja, eu estou sabendo
que você tem me passado as pernas. Presta conta da tua administração. Ou seja, me entrega o que é meu, que você vai tomar o rumo da sua casa. Você está despedido. É isso que Jesus diz. O homem despedido começa a pensar: o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou um homem que trabalha tanto tempo na administração do meu patrão, tenho tantos bens, usufruo de tudo que ele tem, esbanjo a vida, estou aqui como uma pessoa rica, e agora sendo mandado embora, vou ter que me tornar pobre de novo? Vou ter que ir, gastar o meu suor para garantir o sustento da minha família e o meu? Então ele começa a pensar: cavar eu não tenho forças, ou seja, pegar no pesado, ter um trabalho manual, não dou conta, também não quero, sou muito orgulhoso para isso. Para eu mendigar, viver de esmola, eu tenho vergonha. Então o que me cabe é utilizar da inteligência. E é isso que o administrador faz. Ele utiliza da sua esperteza. Chama os devedores do patrão e diz: quanto que você deve? Eu devo 100 barris de óleo. Então escreve 50. O homem já estava no olho da rua. O homem já tinha roubado o patrão muitas vezes. Para ele ser corrupto mais uma vez, para ele não tinha mal algum. Ele já sabia o fim dele, era rua. Então ele diminui as dívidas, alterando os livros de contabilidade dos devedores para o patrão. Então, se um deve 100 medidas de trigo, então escreve 80. E ele fez com que essa diminuição das dívidas, ele ganhasse aqueles devedores. Aqueles devedores que tiveram os valores abaixados, se tornaram amigos do administrador. Então o administrador, ele se utiliza da sua esperteza para ganhar a amizade dos devedores do patrão, para que quando ele estiver lá fora, no olho da rua, ele tenha amigos a quem recorrer, para que ele pudesse pedir emprego, para alguém ajudá-lo. É isto que o administrador faz. E daí vejamos, Jesus, o Senhor, elogia o administrador. E para uma pessoa honesta, uma pessoa justa, isso incomoda, claro. E daí a gente fala assim: mas como assim? Jesus, ele está elogiando o corrupto, esse que foi desleal? Não. Entendamos que a chave de leitura vem logo depois, quando ele diz assim: como seria bom que os filhos deste mundo, como seria bom que os filhos da luz fossem espertos como os filhos deste mundo. Como seria bom que os filhos da luz fossem espertos como os filhos deste mundo. Ou em outro texto, como os filhos das trevas. O que Jesus então quer dizer ao elogiar o administrador corrupto? A sua corrupção? Não, mas sim a sua esperteza. O homem, o administrador, visando o seu futuro, ele foi esperto. O que não foi correto foi o seu meio. E Jesus não, de forma alguma, Jesus não elogia o meio com que o administrador usou para ganhar a amizade daqueles homens devedores. Mas Jesus utiliza da sua esperteza, para que nós também sejamos espertos como este homem, não para a maldade, não para ser corruptos, não para prejudicar as pessoas, mas para fazer o bem. Então nós temos que utilizar da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa astúcia, para nós fazermos o bem. E aí entra, a administração dos bens que Deus nos dá. Deus também nos dá bens. Deus nos deu a criação, o mundo em que vivemos. Deus nos deu este corpo. Deus nos deu a vida, o hálito da vida. Deus nos deu a nossa família. Deus nos deu a nossa fé, que é um dom de Deus. Estes são os bens que Deus nos dá. E como que nós temos administrado esses bens que Deus nos deu?
Será que nós temos administrado tudo isso com inteligência, com sabedoria? Por quê? Quando se tratam dos bens terrenos, das coisas do mundo, nós somos muito espertos. Nós sempre damos um jeitinho. Como nós dizemos aqui em nosso país, nós damos um jeitinho brasileiro. Não é assim? Falou de jeitinho brasileiro, a gente já sabe que é algo irregular, algo que não está certo. Não é assim? Quando a gente tem alguma coisa para tratar dos nossos interesses, para alcançarmos os nossos bens, que as nossas vontades sejam realizadas, a gente dá um jeito. Mas quando se trata das coisas de Deus, para garantir o nosso fim eterno junto de Deus, aí a gente começa com as nossas desculpas como o administrador do Evangelho. Um exemplo bobo, simples, para a gente entender o que o padre está dizendo com mais clareza ainda. Nós passamos lá no centro, né? A gente passa lá no centro, vê aquelas vitrines, aquele monte de loja, a gente vai nos shoppings, a gente se encanta. Às vezes a gente olha para a carteira, tem lá o dinheiro para pagar a conta de luz, não é assim? A gente olha, gostei daquela camisa, gostei daquele sapato, não sei quando eu vou usar, porque não vou tão cedo em festa, mas eu gostei daquela camisa. A gente às vezes, quando a gente quer algum bem material, a gente deixa de pagar algo que é necessário para adquirir aquele bem. É assim que muitas pessoas fazem. Ainda, quando a gente olha bem para a realidade do povo, alguns pais deixam os filhos sem tomar o leite para pagar o vício do cigarro, da bebida. Não é assim? Encontramos gente assim. Porque quando nós queremos os bens terrenos, matar as nossas vontades, os nossos prazeres, nós damos um jeitinho. Mas quando é para falar das coisas de Deus, dos bens que Ele nos deu, da nossa administração da fé, aí a gente tem desculpas. Eu não tenho tempo, eu não sei fazer, porque eu tenho um monte de compromisso. Não é assim? Como que nós temos cuidado do bem da criação que Deus nos deu? É um bem que Deus nos deu para cuidarmos. Como que nós temos cuidado? Ah, mas estão desmatando a floresta tal, em tal lugar. A gente mora no interior de São Paulo, o que eu tenho a ver com isso? Tem. Pode ser que não tenha uma influência lá direta, mas tenha a partir do momento que você deixa de jogar o papel de bala pela janela do seu carro. Latinha. Quantas coisas a gente faz, né? Joga tudo para fora, papel. Então, isso tem um efeito. Do corpo. É um bem que Deus nos deu. Como que eu tenho cuidado do meu corpo? O que eu tenho feito dele? Me respeito nas relações com as pessoas? Cuido da minha saúde? Como que eu tenho feito? É um bem que Deus te deu. A sua vida espiritual, a sua fé, como que você tem alimentado? Ah, vou na missa quando dá, quando não tem nada para fazer, eu vou na missa dar uma volta. É assim que você tem administrado os bens que Deus te deu? A sua família, você cuida da sua família? Você zela por ela, reza com ela? Você tem afetividade com ela, diálogo dentro da sua casa? Ou não? Como que você cuida da sua família? São os bens que Deus nos dá, e é através desses bens que nós vamos nos encaminhando para o céu. Então que nós possamos ser espertos, sábios, inteligentes, para cuidarmos dos bens que Deus nos deu, e assim, bem cuidando e fazendo bem, nós alcancemos o céu. E que os nossos meios sejam sempre honestos, sinceros, porque Deus tudo vê. Não façamos como o administrador da parábola. Que Deus nos ajude e que nós sejamos sinceros, verdadeiros, honestos e possamos bem cuidar de todo o bem que Deus nos dá para garantirmos a nossa vida no céu. Assim seja. Amém. Permanecei em mim.